Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a conversa será sobre a questão da política externa, que agora está sob o comando do PSDB, com o ministro José Serra, que é já o candidato aí para as eleições presidenciais. E antes que a gente comece a falar mesmo da política externa do PSDB, só lembrar que o José Serra é um paulistano de 74 anos, que é formado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo e que depois, quando esteve no Chile, então resolveu se dedicar à economia e fez lá o seu mestrado e depois o doutorado nos Estados Unidos. E depois, voltando para o Brasil, iniciou aí toda essa caminhada na política, chegando a ser candidato a presidente e agora está, então, comandando o Ministério das Relações Internacionais. E a gente vai, então, comentar aí que mudanças, estariam acontecendo nesse ministério. Há efetivamente uma mudança entre a política adotada pelo Partido dos Trabalhadores e essa nova política do PSDB, e hoje vamos contar com a presença do professor Daniel da Cunda Correia da Silva, que é professor do departamento do curso de Relações Internacionais da Univale, e também o professor Nildo aqui do IELA. Começamos com você, Daniel. Notadamente, a gente pode observar que existirá, de fato, um retrocesso com relação à política externa brasileira a partir da nomeação de José Serra no comando do Itamaraty. Mas também, notadamente, isso faz parte de uma estratégia, a gente poderia colocar, da elite brasileira como um todo. Colocar um ministro que muitas vezes divide a política externa brasileira entre um alinhamento automático junto aos Estados Unidos e uma possibilidade de alguma relação um pouco mais harmoniosa, um pouco mais consensuada por parte dos Estados Unidos com outros países que envolvem eixos de desenvolvimento dos mais variados. Notadamente, o discurso de posse do José Serra, ele foi voltado principalmente para dois aspectos principais. O primeiro deles foi trazer a ideia de que o Brasil agora não teria mais a sua política externa orientada por aspectos ideológicos. Foi a primeira linha das diretrizes, das 10 diretrizes de uma nova política externa apontadas por José Serra. Nesse aspecto, eu diria que não há nada mais atrasado do que o discurso da modernidade que acompanha José Serra. Nada pode ser mais atrasado do que a possibilidade de se conectar com os grandes centros desenvolvidos do mundo, em detrimento das relações que foram sendo pautadas ao longo dos últimos 15 anos, a gente poderia colocar, na política externa brasileira. Então, sobre esse aspecto, a proximidade com que o discurso de Serra se apresenta para os Estados Unidos não é, em absoluto, menos ideológico do que a política externa que vigorava anteriormente. Sobre esse aspecto, também vale a pena mencionar uma outra diretriz fortemente apontada, que envolveria a possibilidade do bilateralismo começar a comandar mais a política externa brasileira, ao invés das perspectivas mais multilaterais, os fóruns multilaterais, dos quais a política externa anterior postulava. Então, todas as discussões que o Brasil tendia a levar para o âmbito da Assembleia Geral da ONU, para o âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas e também para o âmbito da OMC, as discussões envolvendo um arranjo conjunto da política comercial internacional, todos eles perdem espaço agora em nome de uma agenda que privilegia as relações bilaterais. Nessas relações bilaterais, a gente poderia identificar fortemente uma aproximação com os Estados Unidos via a parceria Transpacífico, que tem essa tônica de vários acordos bilaterais em rede, formando um grande acordo multilateral, e também o aprofundamento das relações entre Mercosul e União Europeia. Até porque uma das grandes tônicas da última visita que o José Serra fez, a primeira visita dele como ministro das Relações Exteriores à Argentina, foi exatamente no sentido de flexibilizar o Mercosul. E o que significa flexibilizar o Mercosul? Significa possibilitar que o bloco possa fazer outros acordos em paralelo que não necessariamente dependam do consenso dos 5 países que formam o bloco.
Então, a possibilidade que o Brasil e a Argentina abrem, por exemplo, de estreitar as relações num tratado de livre comércio com a União Europeia, que seria o último grande horizonte dessa política de liberalização e de aproximação das grandes potências. Em suma, essa política de maior aproximação, maior alinhamento aos Estados Unidos, ela notadamente marca uma diferença, marca uma distância. Mas a gente vai ter espaço aqui para discutir que as mudanças são muito menores também do que se averigua se a gente for observar alguns analistas, algumas fontes ligadas à antiga política externa. Isso a gente pode desenrolar um pouquinho mais para frente. Nildo? Eu acho que o Daniel apresentou uma síntese realista do que acontece. Nós teríamos que descartar os aspectos ideológicos de tal como o governo Michel Temer, especialmente José Serra, apresenta o que ele está caracterizando como uma mudança. De fato, em primeiro lugar, tem que profanar a política externa brasileira. Nós temos que praticar uma política externa profana. O que significa isso? Há uma ideia reacionária, conservadora no Brasil, que se tem um órgão do Estado brasileiro que é profissional, que não prima pela política, pela ideologia, é o Ministério das Relações Exteriores e seus diplomatas, que criou uma diplomacia servil, subserviente aos Estados Unidos, dócil ao Wall Street e completamente incapaz de defender os interesses brasileiros nos órgãos gerais como a OMC e de defender o interesse nacional nos acordos bilaterais. Eu não tenho nenhuma dúvida que possam existir diplomatas mais lúcidos, mais competentes na defesa do interesse brasileiro, mas são minoritários. O corpo diplomático brasileiro é um horror em termos de defesa do conceito fundamental que é soberania, que a diplomacia brasileira não toca, trata de ocultar. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, obviamente, que o governo novo tenta, o governo interino, o governo do golpista Michel Temer, capitaneado por Serra, que você muito bem apresentou como candidato já, ele entra no governo para ser candidato, ele entra no governo para submeter o PSDB à dinâmica do acordo com o PMDB, por isso que o Serra entra. Não é por amor à pátria. Ele tenta ser, muitas vezes, aquilo que Fernando Henrique foi no governo interino de Itamar Franco. Esse seria o principal aspecto da entrada dele no Itamar. Claro, sem as pequenas virtudes de Itamar Franco e sem aquela conjuntura de 1982. Claro, uma grande rejeição que ele carrega. Ele tenta repetir, poderíamos dizer como farsa, aquele mesmo movimento. E ensaia aquilo que para os olhos dos acadêmicos do grosso da mídia no Brasil, da chamada inteligência brasileira, é um suposto retorno da diplomacia ao espírito de Rio Branco. Que não existe nada pior para o Brasil. Não existe nada pior. Rui Branco, as lições de Rui Barbosa, essa diplomacia que jamais prezou para afirmar efetivamente a soberania de um país com as dimensões do Brasil, que é um anão nas políticas externas. E que, nesse sentido, ele apenas explicita de maneira muito mais clara aquilo que já vinha sendo feito. Por exemplo, ao contrário do que os defensores da presidente afastada Dilma Rousseff dizem, que se praticou uma política externa e com mais definição de perfil no governo do presidente Lula, a verdade é que a iniciativa de um acordo do Mercosul, primeiro, a confecção do Mercosul, é muito débil, é o paraíso das multinacionais. Segundo, o acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia foi iniciado pela presidente Dilma Rousseff e vai ser concluído agora. É um acordo cujo objetivo final é uma liberalização completa. Mas mais, nós estamos vendo aí o ministro Monteiro, o ex-ministro Monteiro da presidente Dilma, mostrando os acordos que eles chamam de convergência regulatória com os Estados Unidos, que é a eliminação de todas as barreiras que não são tarifárias. Isso já está sendo feito pela presidente Dilma. Então a aproximação com os Estados Unidos é uma consequência necessária da política do establishment, para eles é uma consequência natural, que agora o José Serra está tentando explicitar como se fosse obra própria. O que vai ser um desastre, porque os Estados Unidos, a verdade fundamental é essa, quando os Estados Unidos lançaram, não importa se governo republicano ou democrata, lançaram a ALCA,
a aliança, né, de livre comércio para as Américas, e foi derrotado precisamente em Mar del Plata por uma aliança, sobretudo entre a Argentina e a Venezuela, com um certo olhar acanhado do Brasil, mandato do presidente Lula, uma posição do Lula que foi de neutralidade. Imagine se pode ter neutralidade, e na política não tem nenhum assunto que alguém possa ser neutro, e menos o Brasil ainda. Quando se enterrou a ALCA, imediatamente os Estados Unidos aceleraram os acordos bilaterais, fizeram com a Colômbia, fizeram com o Chile, foram fazendo os acordos bilaterais, e o Brasil vai entrar nessa, e vai entrar nessa porque não tem acordo na OMC possível, não tem acordo nuclear possível, não tem acordo na Assembleia Geral possível, não tem nos fóruns de Assembleia que participam de todos os países. Os Estados Unidos não estão buscando nenhum acordo, razão pela qual essa alternativa caducou, é um dado da política. Mas é evidente que agora a subserviência explícita aos Estados Unidos, ela é muito maior. Não era, vamos deixar claro, eu quero marcar essa posição muito clara, nunca foi, tanto no governo do presidente Lula quanto da presidente Dilma, nós praticamos algo sequer parecido, próximo de uma política externa sustentada no conceito de soberania. E não poderíamos fazer porque um país que tem a política econômica que nós temos, praticada pela presidente Lula, pelo presidente Dilma, pelo PSDB, não pode ter política externa soberana. Legal, a gente vai encerrando esse bloco aqui agora, depois nós voltamos no próximo bloco falando um pouco sobre como vai se comportar essa política externa do PSDB nas relações não só do Mercosul, mas também na Unasur e outros organismos aí que foram criados aí durante esses 15 anos com Chaves à frente e tudo, e que está tudo meio que desmoronando de uma certa maneira, né? Então nós vamos discutir isso mais no próximo bloco, tá bom? A gente já volta. Voltamos então com o programa Pensamento Crítico, hoje trazendo aí o tema política externa brasileira sob o comando de Michel Temer, o governo golpista. E é interessante lembrar, né, que nas diretrizes, como já lembrou o professor Daniel, a segunda diretriz é até engraçada, que diz: estaremos atentos à defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos em qualquer país. Quer dizer, um governo que se faz governo a partir de um golpe, né, judiciário midiático, e que coloca isso como uma diretriz. É um negócio espantoso. E depois também na terceira diretriz, onde anuncia que se fizer bem a lição de casa, está escrito bem assim: se fizermos bem a lição de casa, poderemos receber recursos caudalosos de entidades internacionais interessadas em ajudar a preservar as florestas, as reservas de água e a biodiversidade do planeta. Isso soa cínico, não é mesmo, professores? Evidentemente essa ideia é uma ofensa ao conceito de soberania. É que esse tipo de ideologia e de responsabilidade só é possível porque na política brasileira o conceito de soberania está ausente da reflexão. E muito menos, e mais ausente ainda da praxis política de diplomatas, ministros, etc. A elite brasileira, seus quadros técnicos no Itamaraty, no Banco Central, nos ministérios, é uma elite treinada para vender o país como mercadoria no mercado mundial. E traficar com tudo isso, com os conceitos de sustentabilidade, de proteção ambiental, de direitos humanos. É uma burocracia afeita a esse trabalho, né? E que é a venda do país. Então, não me espanta essa nota é quase uma adequação do conceito à realidade. Já tem uma burocracia que faz isso, agora chegou um ministro decidido explicitamente dizer qual é a tarefa da burocracia do Ministério das Relações Exteriores, do Banco Central, do Ministério da Fazenda, etc. Nesse caso, Nildo, até já para entrar naquilo que estávamos discutindo no bloco anterior, como que tu vês essa nova política, ou não tão nova, nos organismos como o Mercosul, o Unasur, o CARICOM, todos esses... Bem, há uma clara... Vamos pegar a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Por que a CELAC é importante? Porque a OEA é um escândalo com a presença dos Estados Unidos. Isso é inaceitável. A CELAC é a primeira vez que os países latino-americanos e caribenhos se reúnem sem a presença do imperialismo estadunidense.
Esse é um valor fundamental. Esse é um fórum que é só constituído agora há poucos anos. Observe, então, aqueles que estão nos escutando, aqueles que gostam de analisar a política externa, se os europeus permitiriam no encontro da União Europeia a presença dos Estados Unidos. Ou se os países asiáticos permitiriam. Aqueles que acham a CELAC estranha, eles deviam observar a nossa Constituição para ver como é. Está lá, abre a Constituição o propósito do Brasil de criar uma comunidade latino-americana de nações. Então, é claro que esses órgãos, eles passam a ser atores de segunda ordem num governo como o do Serra, num governo como o do golpista Michel Temer. Por quê? Porque a relação privilegiada é com os Estados Unidos. Agora nós teríamos que perguntar qual é a relação que os Estados Unidos reservam para os países periféricos e dependentes. Uma única, que produzam produtos agrícolas e minerais e que vão tentar abrir o mercado estadunidense para esses produtos e aqui o que se chama de produtos manufaturados, que é produtos de primeira geração, têxteis, suco de laranja enlatado, esse tipo de coisa, não é máquinas, equipamentos, alta tecnologia. E em contrapartida vão abrir o que resta da lumpenburguesia brasileira para o investimento externo e a presença das multinacionais estadunidenses aqui. Quer dizer, o que um país como os Estados Unidos está fazendo é reservar para os países latino-americanos, da periferia latino-americana, o papel que o México tem no Tratado de Livre Comércio com o Canadá e a potência imperialista. A Avenida Paulista, naturalmente, doura a pílula e encontra um batalhão de jornalistas e um batalhão de acadêmicos destinados aqui, ávidos por dourar a pílula, por apresentar essa boa nova como se fosse essa metáfora horrorosa, né, que é uma janela de oportunidades. Isso é um escândalo. Essa gente se recusa a analisar os efeitos de um tratado bilateral dos Estados Unidos com o Chile, dos Estados Unidos com a Colômbia e dos Estados Unidos com o Peru. E se recusa a analisar os efeitos desastrosos na economia, no serviço, na indústria, do TLC entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. Então a tendência é que esses organismos que estavam tendo alguma vitalidade durante os últimos anos contem com a neutralidade ou simplesmente com o desprezo da política externa brasileira para a coisa. Vai ser um apreço, digamos, formal, Daniel, algo que a CELAC é importante, mas não damos importância para isso. O Banco do Sul é importante, mas não damos importância para isso. Essa é a tônica da atual diplomacia. Até puxando um pouco desse comentário da Elaine sobre a diretriz de defesa da democracia, não deixa de ser curioso que quando a presidente Dilma tardiamente resolveu entrar em contato com as embaixadas e com o corpo diplomático brasileiro em defesa da democracia durante o processo de impeachment, ela foi acusada de estar instrumentalizando o Itamaraty em favor dos seus interesses próprios enquanto governo. E uma das primeiras medidas que José Serra adota no Ministério é mandar uma circular interna para todos os embaixadores brasileiros e para o corpo diplomático em geral, para que eles insistam na ideia de que o processo de impedimento da presidente Dilma seguiu todos os preceitos legais e os parâmetros constitucionais. Como se isso não fosse, nesse caso, uma instrumentalização da própria política externa em defesa de um governo que sequer contou com os votos legítimos e diretos de toda a população. Sobre o âmbito da constituição de classe no Brasil e essa possível, essa notada subserviência da classe dominante brasileira e a iniciativa de vender produtos agrícolas e minerais para fora, eu recordo aqui até um episódio que da diplomacia brasileira ainda sob o comando de Lula e Celso Amorim, que foi a vergonhosa posição do Brasil na última rodada de negociação da OMC em Doha, a rodada Doha, e quando em 2008 o Brasil simplesmente rompeu com toda a diretriz dos outros países do eixo sul global, e na iniciativa de poder ter melhores condições para negociar os produtos agrícolas e minerais do sul com os produtos industrializados e a tecnologia avançada do norte, o Brasil seguiu uma outra linha e apostou na liberalização direta, porque isso significaria uma abertura dos mercados para os bens agrícolas brasileiros na Europa e nos Estados Unidos. O que se revelou falso também, né? Se revelou falso, inclusive, se a gente observa aquilo que tu colocaste do exemplo mexicano, porque a grande tônica da negociação do NAFTA dentro do México era a possibilidade de abertura
do mercado estadunidense para os bens agrícolas mexicanos e a entrada dos bens industrializados dos Estados Unidos no México. O que se revela na prática, depois de 22 anos de NAFTA, que a gente pode observar, é o seguinte: o México hoje é um importador de milho, produto básico da alimentação do trabalhador mexicano, não vem mais do México, vem dos Estados Unidos, e a indústria estadunidense passou o limite da fronteira, produz e continua dali exportando para o mundo inteiro, mas com uma incapacidade de consumo por parte das massas mexicanas desses produtos industriais, porque no final das contas não era para isso que o acordo serviria. E, a propósito disso, o Brasil aceita os termos de uma negociação de liberalização comercial junto aos Estados Unidos, na imensa maioria das vezes, sem exigir qualquer tipo de contrapartida. Claro. E nisso a afirmação da soberania brasileira fica absolutamente descartada. Por quê? Porque na medida em que o Brasil negocia uma liberalização com os Estados Unidos não abrem mão dos 300 bilhões de dólares que eles reservam todos os anos para subsídios agrícolas. Fato que o Brasil não conseguiria entrar nesse mercado a partir dessa perspectiva. E que isso, de resto, Daniel, é inegociável para os gringos. Nos Estados Unidos, como na Europa, o subsídio agrícola é uma questão de segurança nacional, não entra nem em consideração. Os teóricos do livre comércio, os liberaizinhos aqui de esquerda e de direita, omitem esse fato fundamental. Ou ficam torcendo para que isso caia. Agora isso existe desde a época de Adam Smith. Isso é assim desde sempre. Na Inglaterra, e é assim desde Hamilton, nos Estados Unidos. A proteção do mercado interno e a proteção agrícola. Não é nem a proteção só industrial, de serviço, de alta tecnologia. De tal maneira que isso é impenetrável. É uma fortaleza inexpugnável, não? É impossível bater isso. Os liberais daqui preferem fazer de conta que não existe, razão pela qual não analisam o resultado concreto daqueles países. Seria o normal, né? Você que está nos ouvindo, se bem, a liberalização do comércio exterior é boa, vamos ver o que aconteceu com o México, vamos ver o que aconteceu com o Peru, vamos ver o que aconteceu com o Chile, vamos ver o que aconteceu com a Colômbia. O desastre da agricultura mexicana é também o desastre da agricultura colombiana. E sabe o que aconteceu? Há 2, 3, 4 anos atrás, o governo mexicano, que é um governo de direita, tenta, sem êxito algum, rever o capítulo do Tratado de Livre Comércio exclusivamente da agricultura. E os Estados Unidos se recusam terminantemente. De tal forma que aquele tratado feito funciona como uma lei de bronze, uma vez assinado, nunca mais se move. O México acaba importando alimentos, acabou com a riqueza da agricultura, sobretudo no milho, e se consome os produtos transgênicos from United States, que é o que essa gente quer. E de certa forma já estaria praticamente consolidado uma espécie de ALCA, né? Porque aquilo que, que os Estados Unidos pensou como um grande acordo com nome pomposo e tal, acabou se fazendo, como vocês mesmos já colocaram. Né? Por isso que a ideia, o conceito de bolivarianismo, que tanta polêmica ideológica traz, ela guarda uma verdade extraordinária. É que é o seguinte: só juntos somos fortes. Por isso que o primeiro capítulo da nossa Constituição, da Constituição de 88, propõe, no parágrafo único, que é função da política externa brasileira, a constituição de uma comunidade latino-americana de nações, no terreno da cultura, da economia, da soberania, etc., do social. Isso, nem o governo FHC, naturalmente, nunca respeitou isso. Se tratava de entregar. Dilma e Lula nunca levaram a sério. E Serra vai fazer letra morta. Mas esse conceito de unidade latino-americana, de pátria grande, é fundamental para enfrentar os Estados Unidos. É o que os europeus fazem. Eles fazem uma espécie de bolivarianismo europeu. Eles se juntam. Eles não dizem, mas é o que eles fazem. E é o que a China faz na Ásia, que o Japão, em alguma medida, é a pátria grande europeia. É a pátria grande europeia. A gente, então, vai fazer um pequeno intervalo e já volta, tá? Fica aí. Voltamos com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, a cada 15 dias aí na tua tela. E acompanhe com a gente hoje o tema Política Externa Brasileira. E lembrar aqui a visita, né, que a primeira visita que o ministro José Serra fez ao exterior foi justamente a Argentina, né, de Maurício Macri, que vence as eleições, um presidente de centro-direita ou de direita mesmo, e que a primeira coisa que faz também é de colocar-se de joelhos diante
dos Estados Unidos. E a ida de Serra até a Argentina marca também um pouco essa aliança, não só essa ideia de voltar a esse pacto com a Argentina de maneira mais estreita, mas também ligando com os Estados Unidos, não seria isso? Exatamente, Elaine. Dessa visita, a gente pode tirar o balanço mais ou menos por dois aspectos fundamentais. Um seria esse aspecto da institucionalidade, porque um estreitamento das relações entre Brasil e Argentina, a revelia dos outros países do bloco, do Mercosul, deixam Uruguai, Paraguai e Venezuela marginalizados ainda mais do que eles já são dentro do próprio bloco. Nesse estreitamento, a gente tem um enfraquecimento do pouco que se avançou em termos institucionais da América do Sul nesses últimos tempos. Por exemplo, o Nildo recuperou bem aqui o caso da CELAC, fazendo um paralelo com a OEA. E vale inclusive o registro que o próprio secretário-geral da OEA manifestou preocupação quanto ao processo de impeachment aqui no Brasil. Ainda que seja o Ministério das Colônias dos Estados Unidos, a OEA estava atenta à ideia de que algo não muito normal estava acontecendo por aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente pega a Unasur, ela tem uma iniciativa muito marcada do ponto de vista político, mas também do ponto de vista da defesa. Um dos principais motes da Unasur é o Conselho Sul-Americano de Defesa. Esse Conselho de Defesa aqui da América do Sul, ele perde também a sua vitalidade, e como já vinha perdendo pelo enfraquecimento das economias do continente, que já não conseguem mais fazer os mesmos investimentos em termos de defesa e segurança, e perde ainda mais quando um dos balanços da visita do Obama ao Macri, agora mais recentemente, foi exatamente a aceitação por parte da Argentina das instalações militares dos Estados Unidos lá. Então isso tem por objetivo exatamente minar qualquer tipo de projeto soberano em termos de defesa aqui para a região. Se a gente pauta a relação do Serra aqui nessa visita mais recente, ela é curioso como ela aparece para a classe dominante brasileira como uma ideia de que finalmente temos alguém lúcido o suficiente, tanto no Brasil quanto na Argentina, ao mesmo tempo, para traçar uma política externa que seja mais harmoniosa e mais receptiva aos Estados Unidos e aos acordos propostos pelos Estados Unidos. Quase como numa ideia de que seria um absurdo completo, seria a aproximação às trevas, qualquer possibilidade de não entrar nesse bonde que está passando dos acordos bilaterais que os Estados Unidos estão chamando os países. Como se fosse uma loucura não embarcar nessa relação, e como se a gente não tivesse embarcado nela há mais de 500 anos, nessa relação extremamente estreita. Os resultados são claros. Os resultados estão bem claros para todo mundo ver. Então parece uma loucura não aceitar um acordo com os Estados Unidos ou não aproximar as relações, e finalmente a classe dominante parece suspirar aliviada e dizendo, bom, agora sim temos um caminho a ser seguido. E o caminho, a gente já veio colhendo as consequências de todo esse caminho ao longo dos anos na formação econômica de toda a América Latina. Só um pouquinho, porque o Daniel falou que estão claros o que acontece com a política ligada aos Estados Unidos. Queria que explicassem melhor isso, que as pessoas às vezes acham que estar conectado aos Estados Unidos é estar na crista da onda. Então, por que estar conectado aos Estados Unidos dessa maneira, com esses acordos, não é legal? Primeiro porque o Brasil sempre esteve conectado com os Estados Unidos. Parte considerável dos males brasileiros é porque jogou sua sorte numa aliança com os ingleses no século XIX e jogou sua sorte numa aliança com os Estados Unidos durante o século XX. E agora tem uma determinação explícita de avançar ainda mais, pensar um consenso no jornalismo, na diplomacia, nos órgãos do patronato, a Confederação Nacional de Agricultura, a FEBRABAN, a Fiesp, etc., em que o nosso sócio natural é a potência imperialista dominante. É isso que levou ao fato de o Brasil ser um país dependente e subdesenvolvido. O fato de nunca ter apostado nas suas próprias energias e buscar na região latino-americana uma chamada Lebensraum, uma área vital, aquilo que uma esfera de coprosperidade fez na Ásia, aquilo que o nazismo alemão fez para a Europa. A gente tem que dizer claro isso, o poder se exerce assim, e que nós temos uma proposta muito mais generosa, que é a ideia da pátria grande, uma associação entre iguais,
para preservar a unidade latino-americana e para garantir aqui, nos marcos da região latino-americana, esse excedente de riqueza que é produzido e que vaza sob múltiplas formas para fora, uma transferência de riqueza permanentemente, de valor permanente. Agora, essa burguesia, sobretudo a burguesia paulista, essa lumpenburguesia, que no final de contas é quem dirige o Brasil em associação com a Federação Brasileira dos Bancos e a Confederação Nacional da Agricultura, e que em última instância dá sustentação precária, mas ao governo de Temer, assim como deu no governo de Dilma, é o fato de que ela é muito astuta. Ela aqui escrachou o tempo inteiro o Mercosul como se fosse uma anomalia, na linha do que o Daniel expressou aqui. Mas a primeira visita do chanceler brasileiro, o Serra, é na Argentina. Por quê? Porque quando o Macri assumiu a presidência da Argentina, e ninguém mais fala da Argentina porque ele está numa impopularidade completa. Ninguém mais fala do Macri. É um governo aumentou o índice de pobreza tremendamente. Aumentou o índice de pobreza, aumentou o desemprego e, sobretudo, fez uma coisa maravilhosa para a lumpenburguesia paulista. Desde que Macri chegou lá, a importação na indústria automobilística dos carros produzidos no Brasil aumentou 34%. É por isso que a burguesia paulista execra retoricamente qualquer aproximação com o que ela supõe ser o bolivarianismo, que é o Mercosul. E que foi o primeiro tratado forte, depois de 1825, que insinuou uma certa autonomia. Percebe? Da mesma forma que a burguesia escracha com o governo do então presidente Hugo Chávez e agora do presidente Maduro, mas não cansa de vender tudo para a Venezuela. O rentismo petroleiro existente na Venezuela é conveniente para as frações burguesas no Brasil. E a visita do chanceler lá do Serra revela essa impostura, esse cinismo. Ao mesmo tempo que execra o Mercosul, viaja, porque as compras aumentaram. Mas enquanto o distinto público se consome com a ideia de que agora nós somos modernos, na linha do que o Daniel, nós somos o moderno no Brasil é o bocó completo. É aquele sujeito que acha que surfa na onda quando ele está plenamente identificado com uma posição de subserviência e colonial. E é isso que está acontecendo na política externa. E jamais os acadêmicos, a universidade, menos ainda a imprensa, trata de mostrar a realidade daqueles países que fizeram esse caminho. E qual seria agora o destino dos BRICS, né, que durante muito tempo estiveram nos holofotes aí como essa política externa mais horizontal, mais sul-sul? Bom, na verdade, o que valeria a pena a gente mencionar é que, em termos de política externa brasileira, o que a gente viveu no fim dos anos 90, na verdade, já pautava uma necessidade de olhar mais para o sul. Uma crise que a gente vivia naquela época, na virada dos anos 90 para o início dos anos 2000, já fez com que, por exemplo, o Brasil usasse ao máximo a sua reserva de mercado, que é exatamente a América do Sul. E se a gente pauta, por exemplo, a ideia de que a IRSA, a iniciativa de infraestrutura regional para a América do Sul... Dos interesses imperialistas para a América do Sul. Exato, por quê? Porque ela turbina os corredores de exportação para as grandes nações. Dali já vem um discurso, mesmo com Celso Laffer, mesmo com os ministros anteriores a Lula e a Celso Amorim, já vem uma discussão de maior aproximação à América do Sul, por uma necessidade sistêmica da posição brasileira internacionalmente. Então, ali se pautam já essas discussões. Depois, quando o Brasil, com méritos, a partir de 2003, multilateraliza mais a sua política, não só para a região da América Latina, mas também projetando isso para a África e para o Sudeste Asiático, a gente consegue ter algum eixo de respiro com relação às pressões estadunidenses e europeias. Mas vale a pena sublinhar aqui que quando o ministro Celso Amorim era criticado por não dar devida atenção aos Estados Unidos, a primeira coisa que ele dizia era: as nossas relações comerciais com os Estados Unidos continuam crescendo e continuam registrando enormes vantagens do ponto de vista comercial para o Brasil. Na linha em que ele dizia que a relação com o Brasil com os Estados Unidos nunca teve afetada por esse maior multilateralismo. O que havia era um pouco mais de espaço para a diplomacia brasileira estender as suas negociações.
E não deixa de ser curioso também, nisso eu falo da questão do retrocesso, dos problemas que a gente teve na política externa brasileira, que uma das primeiras medidas também do José Serra no Ministério é fazer um levantamento, um estudo, que ele diz que será feito um estudo técnico, um levantamento, sobre as embaixadas brasileiras na África, com a possibilidade de fechá-las, porque, claro, elas são muito custosas, dada a crise fiscal do Estado brasileiro. E a gente teria que averiguar em que medida elas podem efetivamente ser fechadas e em que medida elas não são exatamente uma peça de retórica, porque o Brasil tem vultuosos lucros comerciais com os países africanos. E nessa linha, o que se poderia continuar falando a respeito dos BRICS é que ele, na verdade, foi um projeto sempre muito limitado da diplomacia brasileira. Em efetivo, na política internacional, não há qualquer semelhança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a não ser o tamanho, a extensão territorial dos países, onde aí a África do Sul já não se encaixa tão bem, a população, onde de novo a África do Sul já não faz, já não tem a mesma relevância, e o Brasil em comparação com a Rússia, com a China e com a Índia também não tem as mesmas características, e o fato de serem importantes economias nesse eixo intermediário da política mundial. Mas os BRICS, enquanto bloco, eles nunca tiveram efetivamente uma política coordenada. Basta ver que as discussões sobre a entrada do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas fizeram com que o Brasil ficasse um pouco isolado e não contasse com o apoio desses outros 4 países no bloco. Então existe uma desconexão muito grande para a gente considerar esses países como um eixo único e algo que poderia estar sendo suprimido na atualidade. Todos eles, na verdade, estão um pouco combalidos pelo cenário da economia internacional, que não é nem um pouco favorável na atualidade, e todas essas iniciativas acabam ficando extremamente débeis dentro do cenário da integração multilateral ou qualquer coisa nesse sentido. E a trajetória natural com o ministro Serra será efetivamente esfriar ainda mais essas relações. Legal, a gente dá uma pausa agora e já voltamos continuando aí com esse assunto da política externa brasileira. Voltamos aí com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E para fechar aí esse bloco, que é o último, né, da nossa conversa, queria passar uma dica de leitura aí para o pessoal, né, que é mais um volume da nossa coleção Pátria Grande, que é uma coleção produzida aqui pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos em parceria com a editora Insular. Esse aqui é o 4º volume da série de 400 tomos, né, que serão editados aí ao longo dos anos, e a Política Britânica no Rio da Prata, um clássico da política, da economia argentina, com Raul Scalabrini Ortiz. Então fica a dica, tá? E a gente volta então com a discussão da política externa brasileira. E estávamos aqui comentando um pouco sobre esse conceito do multilateralismo, né? Em que medida esse multilateralismo é bom, não é bom, acontece, não acontece, e como é que fica aí agora nessa nova conformação da política externa? As pessoas elas têm um apreço pelas relações multilaterais. O que é um apreço justificado, porque supõe que um país soberano, que no nosso caso é uma ficção, não existe o exercício da soberania, esse Estado poderia então ter uma relação com todos os países no mundo de acordo com seus próprios interesses. E o multilateralismo seria, portanto, a política quase natural, aceitável e inteligente, relacionar-se com todos. No caso brasileiro, o multilateralismo é, na prática, um caminho simpático de não exercer uma política anti-imperialista. Essa é a questão. Esse conceito, essa expressão, ela quer ocultar que o mundo é dirigido por impérios. E que, no caso latino-americano, a presença, a força, a diplomacia, a ocupação militar, a influência econômica, política, intelectual, cultural, social dos Estados Unidos é avassaladora. E que a função da política externa é precisamente minimizar esses efeitos, eliminá-los quando possível. Foi a luta do presidente Chávez, é a luta de Cuba, é a luta da Venezuela, é a luta da Bolívia. E veja como todos esses países, é a luta da Argentina em alguma medida, foi a luta do Haiti no século XIX, com a Revolução Negra no Haiti. Essas lutas, elas são caricaturadas aqui pela inteligência brasileira. É aquilo que o Daniel mencionou, parece que
é como se fosse um salto no escuro. O mundo é impossível sem a servidão voluntária, que as elites aqui praticam e na qual a política externa é fundamental. Então, o multilateralismo, ele é uma política absolutamente necessária para um país soberano. O nosso caso é que precisa conquistar a soberania. Agora, quando se está falando em multilateralismo, nas condições concretas da América Latina hoje, é evitar o terreno da pátria grande, é evitar o terreno da unidade latino-americana. É isso que se quer. E se ocultar também, através dessa expressão, a subserviência em relação aos Estados Unidos. Para usar uma expressão também do Muniz Bandeira, a presença dos Estados Unidos no Brasil vai ser muito maior. Quer dizer, a ofensiva imperialista aqui vai ser muito maior. As pessoas... Inclusive com o pré-sal, né, que a gente nem falou, mas que eu acho que muito essa posição do José Serra nesse ministério, completamente articulado. Completamente articulado com isso. E vai contar com o apoio de quem aqui dentro? De uma classe média abobada que gosta de viajar para Miami. Não conhece a história dos Estados Unidos, não conhece o que tem de bom nos Estados Unidos, ela vai em geral, para comprar enxoval para os filhos quando casa, é uma coisa horrorosa. Então, é isso que ela faz. Mas vai contar com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura, do latifúndio, porque é o latifúndio potencial beneficiário do quê? De uma abertura suposta do mercado estadunidense para os produtos agrícolas. Vai contar com o apoio dos exportadores de suco de laranja. Vai contar com o apoio desse setor que é o mais atrasado na sociedade brasileira. Não importa se produz com tratores ou com transgenia. É um setor que aqui mantém uma estrutura fundiária e um poder político no parlamento que nós vimos o que é. Então a sociedade tem que perceber. Esses vão se beneficiar. Segundo, a burguesia brasileira importadora, aquela que deixou de produzir bens de alta tecnologia e que retrocedeu nas posições que tinha em máquinas e equipamentos, essa se transforma numa burguesia compradora, compra lá fora para vender aqui dentro. É uma mera intermediária, perde posições uma burguesia industrial, a lá inglesa, e ganha posição esse setor. E o setor dos bancos, que também é fundamental, o setor de serviços, de compra governamentais, isso tudo é ganho para os Estados Unidos uma aproximação dessa natureza. O que nós vamos precisar fazer, a meu juízo, Elaine, Daniel e o público que nos escuta, é dar uma atenção para a política externa que até hoje não foi dada e acabar com esse caráter profano da política exterior, por um lado, e tampouco deixar de alimentar mitos de que durante o segundo mandato do presidente Lula e do primeiro da presidente Dilma ocorreu um ensaio de política externa. Isso é rigorosamente falso. Vou dar só um exemplo, que foram os BRICS, que expressa uma ação multilateral. Os BRICS, o Brasil deu 10 bilhões para a formação do Banco dos BRICS. E foram, no total, 50 bilhões. 50 bilhões, segundo Luciano Coutinho, que era então o presidente do BNDES, ele afirmou categoricamente numa entrevista no Valor que isso era menos de 20% do necessário para sustentar um comércio sul-sul. Você veja que é migalhas, é muito pouco. E a presidente Dilma, como o presidente Lula, não deram $1 para o Banco do Sul, que era a integração latino-americana. É isso aí. Então veja que é tudo pela metade, é muito retórico tudo isso, exceto a retórica de Serra. Essa é a vala comum, o caminho tradicional de buscar na Embaixada de Washington os conselhos necessários e na ação do Departamento de Estado para dirigir a política externa no Itamaraty e fortalecer aqui aquele discurso que aprofunda a dependência e o subdesenvolvimento e apazigua a alma colonizada dos nossos acadêmicos, dos diplomatas, dos jornalistas, de todos aqueles que escrevem e tentam versar algum conhecimento sobre política externa. E é bom a gente mostrar também, né, Daniel, que a política externa, ela não é só a economia, né, quer dizer, todo esse outro aparato cultural, por exemplo, que nesse período do Chaves vivo e tal, e que os países mais progressistas tiveram mais na crista aí. E que a Europa faz. Que a Europa faz muito bem, né, quer dizer, isso aí praticamente não aparece nas diretrizes e certamente não terá nenhuma importância, né. Claro, aparecem nas diretrizes como efeito retórico do discurso de posse de um ministro de Estado, basicamente protocolar, nada muito além disso.
sobre essa iniciativa, para além do aspecto econômico, é curioso porque é algo exatamente o inverso do que o próprio José Serra quer fazer quando ele quer trazer a parte de comércio exterior para dentro do Itamaraty na organização burocrática do Estado brasileiro também. Então ele representa uma das iniciativas de reduzir a política externa estritamente a termos comerciais, deixando de lado exatamente essa linha de uma integração do ponto de vista político, institucional, do ponto de vista cultural, que seria essencial e, como vocês recordaram aqui, a Europa, por exemplo, faz com maestria. Eu sempre recordo que a Europa tem uma política educacional conjunta a dar linha da União Europeia há muito tempo, onde as crianças na Itália, na França, na Espanha, todas elas já estudam as bandeiras dos seus países, mas sempre como partes da União Europeia como um todo. A União Europeia é efetivamente a instituição que organiza a vida dentro da Europa. Claro que isso acontece com avanços e retrocessos. A Europa hoje passa por inúmeras dificuldades e o nacionalismo negativo, esse xenófobo, ele aflora lá muito fortemente também. Mas, ao mesmo tempo, desse ponto de vista estritamente comercial, é algo que a gente vê que é exatamente o caminho que o Serra quer seguir. E é esse discurso que ele leva exatamente para turbinar o Itamaraty, como foi a expressão que ele disse. É quase reforçar, se me permitir, Daniel, transformar o Brasil numa espécie de biguá de rampa, que fica esse pássaro que tem aqui em Florianópolis, que fica esperando no porto a oportunidade para comprar e vender. E, em geral, a gente sabe o que se compra e, em geral, sabe o que se vende. Exatamente. E até sobre esse aspecto, para além do aspecto comercial e nas relações com os Estados Unidos, eu queria só recordar aqui alguns pontos da política externa anterior brasileira e do que a gente tem traçado para o futuro mais imediato. Eu queria recordar aqui, principalmente insistindo nesse recorte de classe da expressão da política externa brasileira, que a primeira viagem internacional do segundo mandato da Dilma foi exatamente para os Estados Unidos. Ela foi, no início de 2015, ela viajou para os Estados Unidos e, num discurso para mais de 400 empresários em Nova York, ela disse que o Brasil estava pronto para receber investimentos especificamente em 3 áreas, que seriam as áreas mais atrativas para a rentabilidade do capital no Brasil: saúde, educação e logística. Então, esses 3 pontos... O que não caracteriza jamais uma política externa independente. De forma alguma. Ao contrário. Esse é o meu ponto. A própria reação brasileira ao episódio de espionagem da NSA, da agência... Foi minimizado. Foi absurdamente minimizado pelo Itamaraty, pela presidência da República, porque exatamente não querem um confronto maior com os Estados Unidos. Porque já praticavam uma política subserviente. Isso também vai ao encontro de uma discussão que é preciso fazer também pela esquerda brasileira, de que a presidente Dilma teria caído pelas suas virtudes, quando ela cai pelos seus vícios, da incapacidade de conduzir o projeto burguês no país, inclusive em termos de política externa e política comercial. Quando ela vai aos Estados Unidos, manifesta o interesse brasileiro em receber todos esses investimentos, mas não consegue criar um ambiente institucional para que esses investimentos venham na proporção que a burguesia brasileira queria, ainda que eles venham, e da maneira que se queria, aí ela tem que sucumbir a essas mudanças institucionais e ela é sacada do poder por um governo golpista. O próprio ministro José Serra, a propósito do episódio da NSA, ele deu uma entrevista no Estadão no domingo passado e foi muito curiosa a resposta que ele deu quando o repórter perguntou para ele sobre as relações com os Estados Unidos, especificamente essa agência de inteligência e os casos de espionagem. A resposta dele foi: NSA, o que é isso? Claro, aí tem 2 interpretações. Uma delas eu poderia dizer... Nos 2 casos graves. Nos 2 casos graves, porque ele poderia estar sendo simplesmente irônico, dizer que a NSA não tem tanta importância assim, que seria a ocorrência mais normal, mas para alguém que sequer sabe o nome efetivo oficial do país, eu tendo a acreditar que a outra possibilidade de efetivamente não saber o que é a NSA, o que ela representa, também pode ser considerado. Mas, para uma NSA que ele minimiza, ele faz exatamente as mesmas vezes que o governo anterior também fez, de atenuar a política massiva de espionagem estratégica do Brasil, inclusive em recursos naturais, e notadamente no caso do petróleo brasileiro.
que preocupa muito a afirmação da soberania nacional. Tá aí um bom tema aí para o nosso pensamento crítico, né? O petróleo como um tema aí específico. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim e a gente também, né, vamos ver se daqui 15 dias ainda teremos ainda esse governo interino, já que já caiu um ministro, agora essa semana deve estar caindo outro também, então as coisas também estão... A política brasileira está uma montanha russa, né? Então, se tivermos a volta da presidenta Dilma Rousseff, também não teremos muitas mudanças na tal da política externa. Mas enfim, voltamos aqui daqui 15 dias com o nosso programa Pensamento Crítico, tá bom? A gente espera vocês. Tchau!